A seguir, Hora da Notícia. Na última reportagem da série sobre pessoas com deficiência, hoje nós vamos falar sobre a importância do esporte. Violência contra a mulher é o tema da entrevista de hoje com a delegada da Polícia Civil em Passo Fundo, Rafaela Bier. Muito além do espetáculo, nós vamos mostrar hoje como é a preparação para a montagem de um circo. E ainda a percepção das crianças sobre o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, que chega ao fim neste sábado. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 24 de agosto e é hora da notícia. Oportunidade de trabalho para pessoas com deficiência. A gente começa a edição de hoje contando que o Balcão do Trabalhador, projeto de extensão aqui da Faculdade de Direito da UPF, realiza durante toda essa sexta-feira uma atividade na agência do Cine em Passo Fundo. A proposta é debater e promover a inclusão social e também ofertar vagas de emprego. Os interessados podem buscar a agência até às 5 horas da tarde no endereço que aparece aí na tela. 12 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil. No ano passado, 946 foram mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero. Passo Fundo, infelizmente, não está longe dessa estatística. E uma operação da Polícia Civil acontece hoje em todo o Brasil, inclusive na cidade de Passo Fundo. Com a gente aqui no programa de hoje, a titular da Delegacia da Mulher, a delegada Rafaela Bier. Delegada, seja muito bem-vinda ao PFTV nesse dia que é importante de mobilização. Mas a gente quer começar entendendo qual é a realidade em Passo Fundo em se tratando de violência contra a mulher. Nós registramos cerca de 160 ocorrências mês em decorrência de violência doméstica e ou familiar. Também já estamos contando hoje com 5 feminicídios, graças a Deus apenas um consumado. O que é o crime de feminicídio? Quais as características desse crime, delegada? O crime de feminicídio, ele é um crime contra a vida de uma mulher, porém que tem uma qualificadora em decorrência de a vítima ser do gênero feminino. Ou seja, ele vai envolver um relacionamento ou não necessariamente? Ele é praticado pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado? Via de regra, são pessoas que a vítima conviva, um familiar, o companheiro, o cônjuge, um filho ou até mesmo um namorado. São pessoas que a vítima conviva ou tenha convivido e ocorre em decorrência da sua condição do gênero feminino. Ou seja, o crime acontece porque é uma mulher. Há uma situação de ódio também envolvida ali, podemos por assim dizer. Sim. Bom, nós queremos entender, delegada, quais os casos mais comuns envolvendo a violência contra a mulher em Passo Fundo. O feminicídio foram 5 ao todo, né? Nem todos consumados. Existe a violência física, não física. O que mais acontece na nossa cidade? Os crimes que a gente mais atende são os crimes de ameaça e lesão corporal. Temos também os feminicídios que aconteceram no município. No entanto, na maioria dos casos de feminicídio, a maioria tentados, a vítima nunca procurou as autoridades públicas para pedir ajuda. E é justamente por isso, com esse objetivo de divulgação e de coibir o crime de feminicídio, é que hoje estamos com essa operação nacional, denominada Cronos, que tem por fim coibir essas condutas que atentam contra a vida das mulheres. Operação essa que também acontece aqui na cidade de Passo Fundo. De que forma no dia de hoje, delegada? Nós estamos cumprindo diversos mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva que foram representados justamente objetivando evitar um mal maior, que é a morte dessa vítima. Bom, a gente sabe também que muitas mulheres fazem a denúncia e acabam depois retirando essa denúncia. Esse índice de desistência lhe preocupa enquanto delegada? Preocupa porque elas retornam à delegacia e eu quero que retornem, essa é a ideia.
porque as vítimas elas têm a discricionariedade. Por vezes, alguns crimes admitem que ela desista dessa ação. No entanto, essas condutas elas se repetem, ela volta a procurar a delegacia, mas nós estamos de portas abertas à espera dessa vítima para, se for o caso, representar ou solicitar essas medidas protetivas novamente, para que esse agressor não se aproxime dessa vítima. E não cabe a nós, como Polícia Civil, julgar essa vítima. São N motivos que fazem com que ela retorne a esse relacionamento com o agressor, seja ele por questões financeiras, seja por medo, por vergonha, mas estamos sempre à disposição dessas vítimas para, quando elas quiserem, nós tomarmos as atitudes devidas. Delegada, quanto tempo demora entre a mulher ir até a delegacia, fazer a denúncia, haver a apuração por parte da polícia e o envio dessa denúncia à justiça? De que tempo a gente está falando? As medidas protetivas, elas são feitas, solicitadas já de pronto, quando do boletim de ocorrência, e a nossa delegacia tem por praxe remeter essas medidas protetivas ao Poder Judiciário em menos de 24 horas, mas o prazo legal são 48 horas. É o mesmo prazo que o Poder Judiciário tem para deferir ou não essas medidas protetivas. Claro que nesse caso a vítima tem garantias de proteção, obviamente. Com certeza. Também é disponibilizada a casa de apoio para essa vítima, que é uma casa vinculada ao município, onde essa vítima tem toda a segurança e toda a assistência social necessária. Muitíssimo obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho, em especial um dia de mobilização. Muito obrigada. Obrigada. Quando o circo chega a uma cidade, as pessoas ficam na expectativa para saber como é o espetáculo, quais serão as atrações. Agora, o que pouca gente sabe é que até a lona ficar em pé tem todo um tempo de preparo. E a gente conta essa história agora. Olha, são 33 anos de carreira no circo. É de uma família circense. Ele estava me contando que ao todo são 9 irmãos. A gente vai conversar agora com o proprietário do Circo Pantanal, que está aqui em Passo Fundo desde o início do mês de agosto, o Maicon Dias Farias. Maicon, é uma tradição familiar essa, hein? Isso, é uma tradição que a gente já vem... O meu pai já nascido nesse circo, meu finado pai já nascido nesse circo. Nós somos 9 irmãos, né? Igual eu tinha falado pro senhor, é 5 homens e 4 mulheres. Ah, 5 homens? Isso. Aí tem 2 irmãs minhas que moram na cidade e tem 2 ainda que atuam, que moram no circo. Somos em 6 circos, esse circo Pantanal meu, o do meu pai, aí o do meu irmão o circo de Sara, o outro Fox, Globo e Troy. Como é que é chegar num lugar, escolher o terreno? Como é que é lidar com tudo isso? A gente sempre, no caso aqui no meu aqui, eu vou na frente, a parte de secretaria eu que faço também, né? Você procura o local de costume, ou se não, às vezes um outro local mais central, de mais fácil acesso ao público, a todo mundo. Aí você procura, se o local for da prefeitura, você vai direto na prefeitura, né? Ver a possibilidade de locação, porque cada município tem suas normas. Aí se é particular, você vai no proprietário, aluga o terreno, faz um contrato, aí você vai na prefeitura com o requerimento do circo, com o CNPJ, você dá a entrada e daí nos documentos, aí eles dão o ok da liberação, aí você parte para a parte de bombeiro, dá entrada no corpo de bombeiro, engenheiro, laudo, né? Geralmente a gente dá entrada pedir as RT para engenheiro, dá entrada no bombeiro, tira as documentação da parte da fiscalização. Como é que é lidar no dia a dia? Porque são várias famílias, vocês estão juntos 24 horas, né? Como é que é isso? Você tem que ter um jogo de cintura a mais, porque mesmo você convivendo só com, se for no caso, o homem e a mulher conviver já os dois 24 horas, já é mais complicado. Você imagina então conviver com 8 ou com várias famílias juntos. E a questão do espetáculo, fala pra gente, como é que é o espetáculo? A gente tem malabarista, tem Globo da Morte, tem Homem-Aranha, tem, eu acho que pela primeira vez que em Passo Fundo tem o robô do Transforme, tem o Homem de Ferro, entendeu? Então varia bastante, tem contorcionista, trapezista. E como é que é pensar o espetáculo? A gente sempre parte pro lado assim, né, você tenta dividir para ter as atrações como a mesma coisa para um adulto, para criança, né, de dividir para tentar agradar. Claramente que é difícil se agradar o ser humano, todo mundo, se agradar todo mundo, é difícil. Mas a gente procura melhorando daqui e dali, para ficando cada vez melhor. Qual o segredo pro Globo da Morte, hein? Tem um segredo? Não, o Globo da Morte, na verdade, é treino mesmo, porque você vai aprender o Globo da Morte, você começa primeiro de bicicleta.
Às vezes tem pessoa que, não, eu ando de motocross, eu faço isso, fala, não é assim, não é que não é impossível, todo mundo faz. Você treina de bicicleta, por quê? Para você perder a tontura, as onzuras, você saber onde está. Porque igual o Globo da Morte, o meu é um dos menores, é o 4,25. Então você imagina ter dentro de um redondo 4,25, com a moto aí, uma XTZ em terceira, com o acelerador travado. Então o giro é muito rápido. Ok, Maicon, obrigado por falar contigo. Previsão de ficar em Passo Fundo até quando? A previsão nossa é até dia 27, fim do mês agora, até dia 27. E tá dando bem em Passo Fundo? Tá bom, graças a Deus, um público bem educado, bem presencia bastante, tá bom, show de bola. Ok, Maicon, muito obrigado. A gente conheceu um pouquinho do mundo desse pessoal aí que vive pela arte circense. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre um sistema penitenciário que melhore a vida dos apenados no cumprimento de suas penas. Vamos receber aqui no estúdio, já está conosco o promotor de justiça João Paulo Cardoso. Já voltamos. Na última reportagem da série sobre pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre o esporte. Aqui na UPF, o projeto de extensão Polo Regional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer realiza um projeto especial. Olha só. Pode não parecer, mas esses dois atletas são deficientes visuais. É o som dos comandos que guiam não só eles, mas essa turma toda. Com 44 anos, o Sidney é estudante de educação física e atleta de alto rendimento. Hoje, ele ensina as crianças da mesma escola em que ele estudou depois de perder a visão. Um grande objetivo que nasceu no decorrer da minha trajetória nesse retorno aos estudos. Por ter iniciado nessa escola, por ter aprendido muita coisa através desta escola. Esse aqui é a realização do projeto de ser professor, estar trabalhando na sala de judô, proporcionando a minha autoinclusão, a inclusão dos meus pares, enquanto pessoas com deficiência visual, bem como as pessoas que não têm deficiência visual. Não é novidade que os esportes trazem benefícios. Apesar do estranhamento no início, esse pessoal gosta bastante do que faz. Legal, sim, a gente faz exercício e os golpes, tudo legal. Adoro, muito. Gosto muito dos golpes. A gente aprende coisa nova, a gente faz várias coisas legais. Faz pouco tempo que a Jéssica entrou para o judô, mas as diferenças da prática do esporte já reflete dentro de casa. Bastante mudança, assim, em termos de autonomia, ela tem mais iniciativa, sabe? Ela tem mais coragem, teve mais confiança no professor, mais, assim, digamos, mais autonomia. Essa aula faz parte do projeto Polo Regional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. Entre as várias atividades desenvolvidas, algumas delas são voltadas para pessoas com deficiência. Fazer com que a universidade seja protagonista, seja acolhedora e faça a interlocução efetiva entre ensino, pesquisa e extensão e que mobilize nossos acadêmicos para eles compreender que o papel deles é muito mais do que eles podem imaginar. Para o Ministério da Saúde, o termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. E é claro que isso inclui o esporte, mas a falta de adaptação para a prática da maioria deles é uma realidade enfrentada constantemente por essas pessoas. O principal desafio é não enlouquecer com a falta de acessibilidade, tanto com os obstáculos físicos quanto os atitudinais. Esse é o principal desafio. A inclusão que na verdade é tão discutida, é tão anunciada por todos os espaços, né, de gestão e da comunidade em si, mas que de fato e de direito é complexo implementar. E a adaptação, ela na verdade se dá até hoje, né? Cada dia tem uma novidade, cada dia tem um obstáculo diferente, um objetivo novo a ser alcançado. A gente vai se adaptando dia a dia. A
A Defesa Civil emitiu um alerta de vendaval e risco de granizo em todo o estado nesta sexta-feira. E o fim de semana deve começar com uma frente fria e possibilidade de geada. Veja mais. O sábado será de tempo parcialmente encoberto. O sol aparece entre nuvens e a temperatura cai, mínima 6 e máxima 13 graus. O domingo será de tempo firme, com sol durante todo o dia e muito frio, mínima 3 e máxima 14 graus. Um sistema penitenciário que melhore a vida dos apenados no cumprimento de suas penas, os recupere de forma mais eficaz e reduza a criminalidade. Bom, esse é o objetivo do trabalho desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, e que deve ser implementado em Passo Fundo. Para falar sobre este tema, está aqui conosco o promotor de justiça, João Paulo Cardoso. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Doutor, e a gente quer começar entendendo o que é a APAC, essa associação, e como funcionam as unidades administradas pela APAC. Na verdade, cada unidade é uma APAC independente. A APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ela é uma associação civil criada pela sociedade quando opta por fazer uma APAC. Então, elas funcionam independente. Cada unidade é uma pessoa jurídica, uma associação com seu próprio CNPJ independente. Para isso é preciso um outro espaço que não o presídio, doutor? Com certeza. Elas funcionam em espaços independentes. Cada APAC tem o seu estabelecimento. Formalmente, ela é um presídio, né? Tem celas, o regime fechado é um regime fechado, semiaberto é semiaberto, aberto, né? Só que ela tem um diferencial. Ela é o único tipo de estabelecimento prisional no Brasil onde a lei de execução penal é 100% cumprida. Porque nos estabelecimentos tradicionais, infelizmente, todo mundo sabe, não se consegue cumprir toda a gama de direitos e de estruturas que a lei de execução penal pede. Ou seja, há melhores condições para os detentos neste local. E aí são realizadas atividades de que tipo em uma unidade da APAC? Com certeza. É um estabelecimento muito superior aos presídios tradicionais, onde os direitos humanos dos apenados são completamente garantidos. E as atividades começam às 7 da manhã e vão até às 10 da noite. São dos mais variados tipos. Atividades reflexivas para que esse apenado não volte mais a delinquir. Toda uma gama de trabalhos nesse sentido. Atividades profissionalizantes, muita espiritualidade. Tudo voltado a essa reflexão e a essa preparação para que essa pessoa possa voltar para a sociedade numa condição muito melhor do que o presídio tradicional tem conseguido. Porque, na verdade, pegando uma média, de cada 7 pessoas que saem de um presídio, melhor dizendo, de cada 10 pessoas que saem de um presídio tradicional, 70% voltam para ele pela prática de novos crimes, o que se chama reincidência. O tradicional tem 70% de reincidência em média, enquanto que nas APACs, né, mesmo essas que estão em implementação e que não estão ainda funcionando bem, esse índice é o oposto. De cada 10, só 3 voltam a se envolver com crimes, e tem APACs com 5% só de reincidência. E quem mantém estas associações? Essas associações, elas são mantidas basicamente com convênios de custeio com o Estado. É o Estado que mantém. Claro que as APACs, com o tempo, elas começam a ter padarias, por exemplo, confecções, marcenarias, o que traz uma renda complementar. Só que, basicamente, o custeio é feito pelo Estado, com uma grande diferença. Enquanto num presídio tradicional, cada preso custa, em média, no mínimo R$2.000, R$2.500 até R$3.000 por mês, numa APAC, o custo disso é muito inferior e em muitas delas não passa de R$900 por mês.
Então, é um investimento muito menor para um resultado muito melhor, né? Porque estamos nisso basicamente por segurança pública. É o que me interessa mais para nós? Um sistema que recupera 7 de cada 10 ou um que recupera só 3 de cada 10. Doutor, só para a gente concluir rapidamente, Sim. o Ministério Público está trabalhando para a instalação de uma unidade aqui em Passo Fundo. Em que pé anda essa situação? Está nos primeiros passos, né? São vários passos para que se consiga fazer isso. Mas há um desejo Sim, de instalação de uma unidade aqui. Os primeiros já foram dados, né? Agora, no dia 9 de agosto, foi feita uma palestra lá no Ministério Público pelo Procurador de Justiça, Gilmar Bortolotto, sobre o tema. E de lá já saiu um indicativo para fazer o primeiro passo oficial, que é uma audiência pública na Câmara de Vereadores. E eu já faço o convite agora, já está marcada para 25 de outubro, uma quinta-feira, às 15 horas, na Câmara de Vereadores. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O Esporte Clube Gaúcho, apoiado pela UPF, joga amanhã em casa contra o São Borja. A partida foi antecipada e acontece a partir das 3 horas da tarde na Arena BS Bills. O jogo é válido pela Copa Vianney Carlet. Amanhã é o último dia da 14ª edição do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Como será que as crianças, as escolas percebem esse movimento? Veja só na reportagem. O frio estava longe de ser a maior preocupação. Na verdade, o foco era o palco. A cada grupo, uma nova história para contar. Essa foi a primeira vez da Cauane. E a saída da escola significou muito mais do que ela esperava. Eu estou gostando por causa que é uma coisa mais boa que eu já tive na minha vida. Por causa que eu nunca vim aqui a primeira vez. E também as prendas, as coisas que tem. Eu gostei muito de vir aqui. A Escola Municipal Eloy Pinheiro Machado levou 7 turmas. Só nessa tarde foram mais de 5.000 crianças no Casarão da Cultura. Um número pequeno, perto das quase 40.000 que assistem ao espetáculo nas manhãs e tardes do festival. Porque no fim, o Casarão não passa de uma sala de aula maior, com muito mais alunos. Eles estão ensinando os grupos e estão trazendo a cultura dos grupos até a nossa comunidade. Os estudantes estão sendo o elo com a nossa comunidade aqui. E isso é muito bom, porque todos crescem juntos com isso. É uma oportunidade assim raríssima deles conhecerem outras culturas, música, dança, né? A gente comenta que tem a nossa dança, né, que é a nossa tradição gaúcha do CTG e que também tem a cultura dos outros povos que eles vão poder ver. A gente também incentiva eles a irem nos outros lugares, onde também vai ter outras apresentações, né, durante todo esse período. Nós estamos estudando em função da Copa do Mundo, estudamos muitos países, muitas etnias e agora estamos fechando esse estudo, participando desse momento maravilhoso. Então, para os estudantes é muito importante, é um estudo fora da escola, transpor os muros da escola, respeito às etnias, respeito às diferenças, culturas. É isso que é educação, né? Eu tô gostando porque a abertura do festival foi que nem os países que a gente estudou na escola. O grupo preferido do Inácio veio do Canadá e Estados Unidos. E o carinho é devolvido da mesma forma pelos integrantes. Penso que é uma oportunidade fantástica de ver as crianças nos assistindo e podendo aprender mais sobre a música e a dança folclórica norte-americana. E eles são tão animados, seus sorrisos são tão bonitos, isso aquece o nosso coração. Por aqui tem espaço para todo mundo, sem distinção. Eu tô achando legal todos os grupos vindo dos outros países. A França, a Colômbia, aí eu tô achando legal. Eles se sentem muito felizes, como se fosse uma final de um campeonato, que é importante, valoriza muito. Acho que não tem palavras para agradecer o quanto o festival é importante para nós e principalmente por essa diferença que o festival nos trouxe esse ano, da pessoa com deficiência. A gente tem grupos
que está interagindo com os nossos alunos. Isso é muito importante, a gente está muito feliz. O festival é assim, e a principal consequência é o aprendizado. E durante o Festival Internacional de Folclore, o público também é convidado a visitar o acervo internacional de bonecas típicas do Museu Histórico Regional. O acervo conta com mais de 200 bonecas com trajes típicos da região ou país de origem dos grupos que participaram do festival desde a primeira edição. A coleção começou em 1992, quando o CIOF, aqui do Rio Grande do Sul, hoje a Associação de Organizações de Festivais Folclóricos do Rio Grande do Sul, começou a receber como presente, uma lembrança dos grupos convidados, essas bonecas com trajes típicos de seus países. Em 2014, a associação fez a doação das bonecas ao Museu Histórico Regional, que atualiza o acervo a cada edição do festival. E no Festival de Folclore também tem um momento em que a rua fecha, a banda toca e o encontro de culturas acontece. Aí não dá para ficar de fora. Eles chegam praticamente juntos. Horário britânico, 5h30 da tarde, e os grupos aparecem de tudo quanto é lado. Pelas calçadas, do ônibus. Quando você vê, a rua fecha. A música soa alto. A festa começa. Uma coisa assim que é bom trazer para nossa cidade, né? É uma coisa bem bacana, uma coisa bem legal. Entretenimento pessoal, né? Tudo eu acho bem bacana, bem legal. E é um privilégio também, né? Na frente da loja, um desfile do Festival de Folclore, né? Com certeza. É um privilégio e eu adoro a dança. Então, acho que integra muito a cultura, né, dos outros países na nossa cidade. Os grupos desfilam pela Rua Moron, em Passo Fundo. Esta é a rua mais charmosa da cidade. O formato arquitetônico de calçada e rua lembra as vielas de Paris. Por isso, é o local perfeito para desfile de culturas, costumes, hábitos, vestimentas, histórias, que marcam a gente daqui e quem vem de longe. Você viu aí a mistura de cores e sons. Desfilaram os grupos da Eslováquia, México, Equador, Grupo Indígena de Vicente Dutra, Estados Unidos e Canadá. Em cerca de 400 metros de rua, uma mostra da diversidade mundial. Aqui está a prova de que a música une os povos e a dança aproxima ainda mais. Bom, e os grupos da UPF de danças folclóricas e também o Pupilas da Aldeia vão estar entre as atrações de hoje à noite no Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. O encerramento é amanhã à noite com a participação de todos os grupos. E ainda restam alguns poucos ingressos para o espetáculo de encerramento. Eles estão à venda no Casarão da Cultura, no Parque da Gare. E a gente termina essa edição do Hora da Notícia com um pouquinho da apresentação do grupo da Argentina. Foi no final da manhã aqui na UPF. Tenha um ótimo fim de semana.